E o meu desejo é saudar você com a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Preparado para dar início na nossa leitura diária de hoje? Antes, feche os teus olhos para iniciar a nossa leitura diária com oração. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Estamos aqui, Senhor, lendo mais uma vez a tua palavra. Senhor, obrigada por ter estado conosco até aqui. E eu sei que assim o Senhor irá continuar até o final do nosso propósito, nos dando graça, nos dando ânimo, Senhor, coragem para enfrentar, Senhor, os desafios. Que o teu Espírito Santo seja intérprete da tua palavra durante a leitura, Senhor, da mesma. Sei conosco pelo poder que há no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Amém. Abre a tua Bíblia. As nossas leituras diárias de hoje estarão nos livros de Números, capítulos 12, 13 e 14, Salmos 28 e Colossenses, capítulo 2. Vamos começar a nossa leitura, que diz assim. Números, capítulo 12, Miriam e Arão criticam Moisés. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com a mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelam em visões. Em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés. Então, a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra, e disse a Moisés, por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor, ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés, se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então, Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Capítulo 13. A missão de reconhecimento de Canaã. E o Senhor disse a Moisés, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie o líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Ijal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafô. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sote. Da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Sushi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Assé, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vovsi. Da tribo de Gade, Guel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em uma missão de reconhecimento no território. Aos 10 filhos de Nun, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse, subam pelo Negueb e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Lebo-Anate. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmar, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos atrás de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale do Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregavam o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale do Escol, por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra.
o relatório da expedição. Eles então tornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório. E eles e toda a comunidade de Israel lhe mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão os frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos, tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto, a nós e a eles. Capítulo 14. A revolta do povo. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me trará com pouco caso? Até quando eles me tratará dessa forma? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles, eu os ferirei com praga e os destruirei. Mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste esse povo sair dentre eles, e falarão isso aos habitantes da terra. Eles ouvirão que tu, ó Senhor, estás com este povo, e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, numa coluna de fogo de noite. Se exterminares esse povo, as nações que ouvirem falar do que fizestes dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade desse povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, e enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão, visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales. Amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto, pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. O castigo do povo. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Digam-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, e farei a vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados do recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra com mão levantada, jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar, para triunfarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em
que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a todas essas comunidades ímpias, que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste setor. Aqui morrerão, neste deserto. Os homens enviados por Moisés, em missão de reconhecimento daquela terra, voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. Todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos. Pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir o Senhor, ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa. Mas nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então, os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram, derrotaram e os perseguiram até Hormá. Salmos 28. Davídico. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas, quando clamo a ti por socorro. Quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo, não me deis o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui os que as suas mãos têm feito. E dá-lhes o que merecem, visto que não consideram os seus feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos. Ele os arrasará e jamais o deixará erguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu a minha súplica. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a minha força do seu povo e fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como o seu pastor e conduze-os para sempre. Colossenses, capítulo 2. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os seus tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso, que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Livres do legalismo por meio de Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham também cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojador do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das suas luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio
Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem às regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.